Santificado
seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e nos livras de todo e qualquer mal. Que assim seja. Seja bem-vinda, Maria Lima. Ela vai fazer o estudo, né? Muito boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus esteja conosco, e continue conosco agora e sempre. O nosso estudo de hoje, nossa fala, a nossa meditação tem o tema de esmola. Nós nos inspiramos em 2 textos de Emmanuel e ambos falamos sobre esmola. A partir do comentário do Evangelho de Lucas 11:41, quando Jesus disse assim: dai antes esmola do que tiverdes. Olha só, dai antes esmola do que tiverdes. Num aprofundamento pequeno que passamos, vamos entender que Jesus nos recomenda, nos ensina a todos, que devemos dar o melhor de nós, e não o resto de nós, a sobra de nós, aquilo que nós não usamos, que não queremos, que não gostamos. E mais ainda, Emmanuel nos ensina a interpretar esse versículo do Evangelho de Lucas, dai antes esmola do que tendes, pensando num aprofundamento ainda maior, que não só devemos dar o melhor de nós, mas que devemos tirar das profundezas de nós, do melhor que nós tivermos, de sentimentos, de emoções, de vivências, de experiências, de aprendizados, para doarmos, ainda que possamos dar a isso o nome antigo, tradicional de esmola. Qualquer doação que façamos, que em primeiro lugar pensemos que estamos doando e fazendo o melhor de nós, estamos doando, afinal de contas, para nós próprios, estamos falando de nós, estamos contando a nossa história, o quanto nós já aprendemos, sem, no entanto, ter a pretensão de ensinar, sem ter a pretensão de sermos melhores, sem termos a pretensão de abafarmos o outro, de nos sobrepormos ao outro, sem ter nenhuma pretensão, mas o simples desejo de servir, como disse Pedro um dia ensinando-nos, que nós devíamos fazer tudo como se fosse ao Senhor e não aos homens. E uma das mais recentes descobertas de todos nós que gostamos de estudar é que nós entendemos que a vida continua. Todo mundo sabe. Mas sentirmos que a vida continua, que a morte, que a morte não existe e que nós apenas vamos mudar de ambiente quando desencarnarmos, nós teremos mais força de continuar no nosso dia a dia, apesar de todas as vicissitudes, de todas as tribulações, de todas as dificuldades, que todos nós, muito mais no momento atual, todos nós passamos por dificuldades, por tribulações, por sofrimentos, por doenças e vários tipos de dificuldades em todos os departamentos da nossa vida, das nossas vidas. Então, é interessante, quando nós estivermos fazendo o estudo, que seja um estudo não para nós apresentarmos para os outros, falarmos para os outros, mas que seja um estudo para nós, como todo estudo é de fato,
principalmente, mais do que o nosso aprendizado do ponto de vista intelectual, que seja do nosso aprendizado mais profundo, o nosso aprendizado moral e, consequentemente, a prática daquilo que nós aprendemos. Então, quando nós acreditamos que já aprendemos do Evangelho de Lucas, palavra de Jesus, dai antes esmola do que tiverdes, que nós saibamos distribuir o melhor que nós tivermos, de sentimentos, de pensamentos, de experiências, que possamos passar para os nossos irmãos, não uma esmola banal, mas uma doação sincera do melhor que nós tivermos. E aí, no livro Fonte Viva, o Emmanuel comenta sobre o tipo de esmola. Ele diz assim: a palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza, que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a recomendação do Mestre, dentro da narrativa de Lucas, merece apontamentos especiais. Dai antes esmola o que tiverdes. Dar o que temos é diferente de dar o que devemos. Porque aquilo que nós temos é patrimônio nosso. E nos nossos estudos, e nas nossas reflexões, nos nossos encontros, sempre que nós pensamos em o que é que nós temos e o que é que nós devemos, nós já entendemos perfeitamente, todos nós já sabemos que nós detemos as coisas materiais, provisoriamente, que não são nossas. São empréstimos divinos, para que nós saibamos fazer o melhor, usar de forma adequada. E à medida que nós vamos usando as coisas materiais, as coisas propriamente ditas, da forma mais adequada, o maior sentimento, nós vamos vendo que nós vamos crescendo. E aquilo, de fato, passa a ser nosso à medida que nós doamos, à medida que nós distribuímos, à medida que nós fazemos a multiplicação daqueles bens materiais. Da mesma forma, e de forma ainda mais elevada, os bens espirituais, as qualidades morais, os ensinamentos sinceros, os exemplos, né, que nós podemos dar através da prática cristã ou das práticas cristãs, onde quer que nós estejamos. Nós não precisamos ser pregadores de palavras, mas devemos e podemos todos ser pregadores de ações. Porque o exemplo, ele vivifica. O exemplo, como contra um exemplo bom, não existe contestação. Não existe uma réplica, não existe um debate, não existe uma discussão. É um exemplo, é uma coisa viva. E aquilo acontece e surte um grande efeito e a todos contagia. Por isso que é importante nós não nos preocuparmos tanto de falarmos bem, mas de agirmos bem, com correção, da melhor forma possível que conseguirmos. Agirmos com correção em qualquer lugar que estivermos. Diz o Emmanuel que a caridade, aí ele já fala no sentido mais amplo, a caridade é sublime em todos os aspectos, em todos, sobre os quais se nos revele e em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando. Porque quando se faz uma doação material, nós estamos aprendendo a solidariedade. Nós estamos praticando e aprendendo, nos aprofundando na solidariedade. E também estamos ensinando, porque são exemplos. Isso em se tratando das doações materiais, que nós fazemos com muita alegria, não é? Ok. Aí, ele pergunta para a nossa reflexão, olha só o que ele pergunta: que espécie
de emoção estamos comunicando aos outros, ao fazermos as doações, ao fazermos qualquer ação, ao estarmos no trânsito, ao estarmos na aula, ao estarmos na faculdade, na escola primária, secundária, que for, na casa espírita, onde quer que nós estejamos. Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Não é só quando estamos doando, não. Principalmente quando estamos doando, porque é preciso que nós envolvamos a doação material, que é uma coisa, digamos, mais densa, em eflúvios benéficos. Porque aí sim, eu vou estar também, além de doar aquilo que eu detenho, né, que é a coisa material, que Deus me prestou, e que eu estou tendo a oportunidade de passar para frente, doar também, né, para os meus irmãos que necessitem, também eu estou fazendo um exercício de bondade. E até que ponto, que emoção que nós estamos comunicando aos outros ao fazermos isso? Que emoção nós estamos comunicando aos outros quando nós fechamos alguém no trânsito? Quando alguém nos fecha, que emoção que nós temos? Não é? Que emoção que nós emitimos quando alguém nos ofende? Quando alguém nos dá um prejuízo? Qual é a emoção que é disso que nós estamos falando? E é isso que a Emmanuel nos transmite, dizendo que nós devemos prestar atenção em nós, ao fazermos qualquer coisa, para que o melhor possível saia de nós, emane de nós e envolva o nosso ambiente. Nós todos somos inteiramente responsáveis, não só por nós, mas pela cota de contribuição que nós damos ao ambiente em que nós vivemos. Seja esse ambiente a nossa casa, seja esse ambiente uma visita que nós estejamos fazendo, seja a rua, seja o trânsito, seja uma viagem, seja o que for, onde quer que nós estejamos, nós devemos e podemos e queremos somar esforços para que aquele ambiente seja o mais sagrado possível, o melhor possível, agradável a todos, não só a mim. Então estou curtindo os outros que se danem. Não, isso aí não tem nem cabimento mais para nós, para o nosso nível de entendimento de pessoas cristãs e ainda mais espíritas, né? Não para os espíritas que é mais que eu cristão, mas enfim, pessoas que têm o Evangelho no coração. Se nós temos o Evangelho no coração, o que nós vamos fazer? O que nós devemos fazer? Naturalmente, praticar. E não adianta falar, eu amo Jesus, eu amo o Evangelho, eu sei isso, eu sei aquilo, eu sei de cor, eu sei não sei o quê. Isso aí não é saber. Isso aí é uma coisa mínima. A gente só aprende quando pratica, quando exercita, quando faz. Não é isso? Uma pessoa que faz qualquer coisa, que é professor de qualquer coisa, ele vai exemplificar na prática. Ele não vai chegar e falar, olha, eu sou doutora em matemática, aí não sabe somar 2 mais 2. Então não tem jeito de ser. E não pratica, e não demonstra, e não faz nada com aquilo. Não adianta. Não é? Então, tudo que nós sabemos, nós devemos praticar e praticar da melhor forma possível. E tudo aquilo que nós buscarmos deve ter sempre por base o Evangelho, sem querer ser piegas, porque o Evangelho não é piegas, mas muitas vezes nós somos, eu só faço as coisas em nome de Jesus. Dá até vontade de bater, coisa nenhuma. Coisa nenhuma, eu faço em meu nome mesmo, mas seguindo aquilo que eu aprendi no Evangelho, né? Pessoa que já tem essa boa vontade. E não precisa de ficar falando no Espiritismo 24 horas por dia e nem propriamente no Evangelho 24 horas por dia. Porque, na verdade, não tem nada de errado, nem de ruim, é bom. Mas não é só falar, é principalmente a ação, que é óbvio, né? Então, Emmanuel nos pergunta, nos questiona mesmo. Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Ele é bonzinho, porque ele se inclui. Ele usa sempre o plural, né? Nós. Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros, em qualquer circunstância? Aí ele pergunta, depois, que tipo de reação provocamos no próximo? Não é? Que tipo de reação? Eu me incomodo com isso, eu procuro saber, né? Eu não preciso chegar para a pessoa e perguntar, o que te provoca? Porque a pessoa vai até ficar constrangida, vai até tecer elogios que não vem ao caso. Por exemplo,
às vezes até por educação, não é nesse sentido, mas é prestarmos atenção. Porque se eu sei o que eu estou fazendo, se eu sei o sentimento que eu estou emitindo, que está saindo de mim, que estou emanando, naturalmente eu vou saber o que vai provocar no outro. É o caso, por exemplo, das pessoas que sentem muita antipatia. Sente um monte de antipatia por um monte de pessoas, né? O meu santo não bate. Santo bate sempre, porque eles são bons, eles estão sempre batendo, sempre aplaudindo tudo, está tudo certo. Então, o que acontece somos nós. Nós é que emitimos maus pensamentos, maus sentimentos. Então, se alguma pessoa dela vem uma emanação diferente, eu me questiono. Por que eu estou sentindo isso? Né? Pode até ser que tenha havido alguma coisa no passado, ou uma lembrança que não chega a se concretizar, mas que fica na forma de um encontro. Tudo isso pode acontecer. Mas não é motivo para eu ter ódio daquela pessoa. É motivo para eu me policiar, para eu me vigiar. Não é isso? Porque quando nós estamos bem, parece que todo mundo é bacana, não é verdade? Parece que todo mundo é do bem, quando a gente está bem. E quando a gente está mal, não, fica tudo ruim, né? E muitas vezes é descuido nosso. E se for problema do outro, que continue sendo o problema do outro. O que é que me interessa? Por qual motivo eu devo me preocupar? Por aquilo que sai de mim, por aquilo que eu faço, pelas minhas ações, pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos, pelas minhas falas, pelo que eu provoco nos outros. Por isso eu sou responsável. Mas pelo que o outro emite para mim, seja antipatia, seja xingamento, seja agressão, sejamos fortes. Sejamos fortes. E encaremos de frente a vida. Eu não posso ser responsável pelo outro. E eu não posso ser tão maravilhosa que todo mundo só tem elogios para mim. Então, um pouquinho de simplicidade, um pouco de modéstia, um pouco de compreensão, também as pessoas têm muitos problemas. E às vezes a gente provoca alguma coisa com mim mesmo, não é? Em algumas pessoas. E que isso seja natural para nós. Aceitemos e tenhamos a verdadeira caridade. É a caridade moral, né? De compreender. O outro às vezes está passando por dificuldades e minha presença não o agrada. E tudo bem, né? Agora, eu não tenho mais, eu perco o direito, quando eu atinjo a maioridade espiritual, que é o caso, nosso caso, somos maiores de idade espiritualmente falando, né? Primeiro com o advento do Cristo, depois, mais recentemente, com o advento do Espiritismo, nós temos conhecimentos que não nos permitem ficar olhando para trás, em mágoas, em dissensões, em discussões inúteis, em provocações. Que nós saibamos, sobretudo, desculpar, perdoar, para que as pessoas também nos compreendem as inúmeras vezes que nós erramos, que nós caímos ainda, né? Por mais que nos esforcemos, porque somos herdeiros de nós mesmos, de um passado culposo, de um passado problemático. Hoje eu sou muito melhor do que eu era 10 anos atrás. Isso é maravilhoso. Se olhar assim 5, 10 anos atrás, e quando a gente começa a olhar um ano para trás, nossa, isso se me acontecesse um ano atrás, eu ia brigar, eu iria ficar muito triste, eu iria adoecer, não é? E a gente olha e vê que a gente já progrediu, sim. Como? Com a ajuda dos bons amigos espirituais, com a ajuda dos nossos anjos da guarda, com a nossa vontade sincera de melhorar. E esquecendo do outro, no sentido de que o outro não nos atrapalhe. De darmos, porque nós somos assim, muitas vezes, pelo fato de nós termos uma herança culposa, nós temos hábitos ruins, coisas ruins que nós fizemos repetidamente por séculos às vezes. Brigas, guerras, dissensões, não é isso? Incompreensão, perseguição, vingança, eram coisas do passado, não era? Nós acreditamos que seja coisa do passado, queremos que isso esteja localizado lá bem atrás. Mas de vez em quando a gente lembra, aí dá uma raiva súbita, uma antipatia, uma vontade de agredir. O que nós temos que fazer? Nos recolher, silenciar, fazer uma prece
e seguir adiante. É normal que isso aconteça. Somos humanos. Mas que não deixemos isso provocar o mal de alguém. Que não deixemos isso prejudicar a quem quer que seja. Porque, na verdade, em primeiro lugar, quando eu me entrego a um desmando, a uma raiva, a um sentimento agressivo, o primeiro prejudicado sou eu mesmo. Não nos iludamos. O primeiro prejudicado somos nós. Por quê? Adoece o fígado, adoece o rim, adoece qualquer órgão de choque que a pessoa tiver, qualquer órgão mais sensível, vai adoecer daquilo ali. Dói até o joelho, dói a artrose que a pessoa tem, né? Nossa Senhora, né? E dói tudo. Por quê? Porque nós não lidamos bem com os nossos sentimentos. E é preciso que aprendamos a olhar para nós, fazer essa análise, com muita sinceridade, com muita vontade de crescer. Nós vamos encontrar muita coisa no nosso inconsciente. O inconsciente é aquela parte nossa que nós não temos consciência dela, como o nome já indica, né? Então, grosso modo é isso. E aí, quando nós queremos vasculhar esse porão mental, nós vamos encontrar muita coisa mesmo. Tanto boa, que está lá guardado, alguma qualidade que nós temos antes, alguma habilidade que nós nem nos habilitamos a usar, né? E também, na maioria das vezes, muita coisa ruim do nosso lado, nossa sombra, né? Aquele lado que a gente não reconhece. E aí, isso provoca em nós um monte de coisa. E quando se trata do outro, quando nós fazemos alguma doação, seja de tempo, seja de serviço, seja de amor, seja de coisas materiais mesmo, nós achamos que somos superiores àquela pessoa. E não somos. E não somos. Não é? Então eu me pergunto, primeiro, como nós já repetimos, vamos repetir, né? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Isso vai fazer pensar em esmola, hein? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? O que nós distribuímos com os nossos companheiros? Aquelas pessoas que caminham, que renteiam conosco. O que nós distribuímos para esse pessoal? Indiferença? Pessimismo? Ironia? Provocações? Culpamos essas pessoas da nossa infelicidade? São os nossos companheiros. Aí qualquer coisa que nos acontece pode ser aquela pessoa antiga que habitava em mim, que já foi embora, mas volta, e fala, não, eu estou assim porque o meu marido me irritou. E às vezes, coitado, ele nem fez nada, né? Mas a gente dá um jeito de descobrir uma culpa. O que é isso? Hábitos que nós temos. De responsabilizar os outros por aquilo que nós muitas vezes não sabemos lidar ou fazer de uma forma correta. Emmanuel pergunta também, qual é o estoque de nossos sentimentos? Gente, você está sério? Qual é o estoque dos nossos sentimentos? Se perguntassem a queima-roupa, eu acho que a gente nem sabe. Não é? A gente não vai saber. Faz uma listagem dos seus sentimentos, o estoque. Faz um inventário. Vamos inventariar. Pega um papelzinho, escreve. Eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu sinto não sei o quê. Nós vamos ver, se nós, a gente faz isso sozinho, né, gente? Eu não pode publicar isso, gente. Pode ver que vai publicar. Eu me lembro, eu fui católica, minha família toda é católica, né? E eu fui criada com a minha avó, que era católica, apostólica, romana roxa, né? E ela fazia com que eu fosse, levantasse cedo, eu estava na casa dela para estudar, e ela fazia com que eu levantasse cedo e fosse à missa, comungar. E todo sábado tinha que confessar, cantar por vários pecados. E aí eu fazia uma listinha, porque eu tinha feito catecismo e eles ensinavam que de um lado ficava, eu era criança. Eu fiz primeiro, eu tinha 7 anos, hoje eles nem fazem isso mais, mas mudou tudo. E aí ficava, sabe, demando lá.